Está no ar mais um episódio do nosso podcast e hoje eu vou bater um papo com uma pessoa que tem uma trajetória surpreendente. Com vocês, Renata Santiago. Seja muito bem-vinda, Renata. Muito obrigada, meu nome é Renata Santiago. Eu sou instrutora de Pilates, 44 anos, sou de São Paulo, moro na Moca e vim para conhecer e apresentar um pouquinho da minha vida para vocês. Sim. E antes de contar sobre o seu sucesso profissional, Renata, eu queria que você comentasse de quando você começou, como foi o início, qual era o sonho da Renata criança, da sua trajetória. Bom, a Renata no passado, eu fui uma casei muito cedo, casei aos 21 anos, né, eu era metalúrgica. Eu iniciei a minha vida com meu ex-marido, nós montamos uma empresa de polir autotensionadores de motores de carro, e essa empresa ela veio levando, graças a Deus, por um bom tempo, nós Uhum. crescemos financeiramente em todos os sentidos, foi muito bom, até o momento que o meu ex-marido entrou no nível de droga. Então, assim, a droga, ela prejudicou muito a minha família, prejudicou o meu relacionamento tanto com ele, em questão psicologicamente, tanto meu quanto da minha filha, né? Então, assim, foi uma situação muito difícil, mas que hoje eu vejo que tudo tem um jeito nessa vida. Sim. Hum, Vocês têm uma filha, tem tiveram uma uma filha. Isso, tivemos uma filha, hoje ela está com 21 anos, vai fazer 22 agora em março, está se formando em direito, advogada, graças ao bom Deus, graças à mãe, né? Porque hoje eu posso dizer que eu sou mãe em carreira solo, eu que cuido dela sozinha, nunca dependi dele para nada, uma devido à dependência química. O tempo que eu convivi com a pessoa, né, o pai Sim. dela, ele sabe, o Luciano, foi muito difícil. Vou te dizer que eu tive que começar do zero. Nós perdemos tudo, 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 tudo. Só que eu tive uma boa sabedoria, porque no nosso departamento, na posição de separação, de divórcio, a Renata teve aquela sabedoria de não perder. Não sei como poder explicar mais ou menos isso. Não perder tudo. Eu tive meu pé no chão, segurei. Ele continuou o mundo dele. E eu fui para o meu mundo. A minha primeira faculdade foi de odontologia, só que engravidei da pequena e resolvi mudar. Então, Trabalhamos quando na você desculpa, Renata, só para Imagina! quando você, estava com essa empresa, que você teve essa questão, né, Sim. familiar, você não tinha uma segunda profissão, vamos dizer assim? Não, não. Não Tanto tinha sim, nós começamos do zero, porque o pai dele, ele recuperava rolamento e meu pai mexia com plásticos. uhum, E eu, tipo, fazia faculdade, estava fazendo a faculdade de odontologia, e aí ele comigo virou não, Rê, ele estava fazendo Senai, Senac, uhum, fazia esses cursos técnicos, e o meu pai, por mexer com plástico, foi levando ele para um caminho para fazer a montagem. Então, assim, era uma empresa do pai dele de recuperadora de rolamento, junto com meu pai, que mexia com plástico. uhum. E era o E sustento de vocês essa empresa? exatamente. Não, assim, desses 2 nós juntamos uma única empresa que veio a criação, a Renata e ele. Uhum, Nós montamos poliautotensionadores de motores. Aí, nesse momento, não recuperávamos mais rolamento, nós produzíamos os rolamentos. Então, assim, eu tive uma empresa com 76 funcionários, né, uma empresa muito grande, onde a gente trabalhava com poliautotensionador de motor de carro, e nós convivemos muito bem por 14 anos. uhum. Só que aí a droga falou mais alto. E é uma empresa já posicionada, né, esse Exatamente, tempo muito todo. grande no mercado. E aí veio a separação. Sim. Nesse momento da separação, começou o momento das percas, porque a droga que falava mais alto, a Renata, por continuar assim, cuidava do escritório, mas quem cuidava do chão de fábrica era ele. O chão de fábrica a gente produzia, era injetoras, era produção de alumínio, então assim, era uma empresa muito grande. Só que a separação vai fazendo com que, o que que eu vou fazer? O que que a Renata vai fazer? E aquilo vinha, aquele meu desespero. Nessa época, a sua filha tinha que idade, Minha Renata? filha estava com 7 anos. Ela estava com 7 anos. E ela era muito grudada com o pai, tá? Ela Uhum. não era nada, nada grudada com a mãe. A mãe que fazia, eu que era, vou falar, o homem da história. Ele levava ela pra escola, fazia tudo, mas ele trabalhava só de segunda, quarta e sexta, porque a vida dele era o surf.
Então, assim, o nosso casamento foi um casamento que a gente tentou assim, não vamos viver de praia, porque ele tem uma pousada ainda até hoje, ele não. Agora essa pousada é da minha filha, que foi um dos patrimônios que nós conseguimos continuar levando esse patrimônio, né, que é essa pousada, e ele se perdeu no mundo. Só que assim, eu fui tentando levar essa empresa, então assim, foi funcionários saindo, foram contas aparecendo, foi impostos aparecendo. A única coisa que eu não fiz, que eu fiz, foi ter pago todos os meus funcionários, mas tive muito problema com impostos, ICMS, PINs, CONFINS e RPJ, e aquilo foi me deixando uma loucura. Até que o quê? Separamos, a Renata resolveu mudar de área. Nesse momento da minha área, eu fui para quê? Para educação física. Pra educação física. Do nada, eu fui para educação física. Você parou sua faculdade porque engravidou? Engravidei, Sim. isso foi a primeira graduação, só que aí eu peguei aquele ranço da odontologia. Eu não queria mais ver boca de jeito nenhum. Aí eu fui para educação física. Na educação física eu trabalhava muito, então Hum. assim, era eu sozinha. Nunca tive ajuda dele financeiramente, então eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que ralar para poder dar uma boa escola para minha filha, dar um bom inglês, que ela é, nossa, ela é rainha do inglês, tanto é que nós fomos morar fora. Uhum. Tem todo esse pedacinho que depois eu vou explicar para vocês também. E eu comecei a ir para academia, dar aula, eu entrava, saía de casa às 5 da manhã, chegava em casa 10h30 da noite, para trazer a comida para dentro de casa. Então, assim, foi muito difícil, foram percas, pessoas, assim, que eu ajudei muito e que no momento eu jamais imaginava. Tudo bem que a gente não faz nada esperando um retorno, Uhum. mas assim, pessoas que eu achava que eu fosse obter ajuda e todos me viraram as costas. Aí a Renata passou vários pedaços com ele, então assim, eu falei que como eu não conseguia mais a metalúrgica, eu resolvi fazer o que eu queria. Eu falei, eu vou partir de área, fui para a área da educação física, que era o meu sonho, porque na época de escola eu jogava pelo Corinthians, eu jogava handball, Que então legal. eu amava isso. Só que lá atrás, no passado, ele não gostava. Era aquele preconceito, porque como uma mulher e tinha que pôr shorts, então assim, a mulher acaba se fechando para isso tudo. Sim. Passou-se o tempo, eu comecei a fazer a faculdade de educação física, fiz licenciatura e a pós-graduação, me formei. Trabalhava das 4 da manhã às 10 da noite, das 4 da manhã às 10 da noite. E a minha filha sempre teve uma babá, uma mulher que trabalhava para mim, Sim. me ajudava, ela ia pra escola, ia à base de perua, assim, aquela situação. E querendo ou não, Renata, mesmo com ajuda, a gente tem, eu falo porque eu também tenho filho, tá? E graças a Deus eu tenho rede de apoio, né? Sim, Mas a sim, gente tem uma carga mental sim, e da culpa, né? exatamente. Mesmo que você sabe que você está indo trabalhar para levar o sustento para sua família, para sua filha, tem a culpa do, estou deixando. Existe isso. Exatamente. Aí você chegar tarde, você vê ela tá dormindo, você sai cedo, ela tá dormindo, você não poder acompanhar. Eu falava, meu Deus do céu. E aí não tinha aquela presença masculina. Sim. Eu fui a mãe, eu fui pai, eu fui tudo. E daí em diante, ela entendia, super entendeu. Obviamente, que o nosso patamar financeiro, ele caiu, óbvio. Se eu falar pra você: "Renata, você quebrou 100%", não, mas foi muito difícil. Eu dava tudo do bom e do melhor, eu precisei cortar. Ela Uhum. estudava desde as melhores escola, eu não pus em uma mais simples, mas tive que reduzir. Foi curto Sim. custos que você vai cortando. E eu não tinha uma mãe para poder me ajudar. A minha mãe, ela é viva, meu pai veio a falecer, só que eles não tinham condições. E eu, na época que eu tinha essa condição, eu segurava todo mundo. Mãe, pai e mais 2 irmãs. Eu ajudei as minhas 2 irmãs a pagar a faculdade delas. Você era o alicerce. Exatamente. Então, assim, para mim, assim, eu me sentia muito bem, tipo, falando, podendo ajudar todo mundo, ajudei muitas pessoas, mas hoje isso tudo entrou na minha cabeça de um determinado modo diferente, porque ele serviu como um aprendizado, mas esse aprendizado só serviu, sabe como? Quando eu estava dentro de uma academia trabalhando que nem uma doida, eu tive um AVC. Meu Deus. Eu estava dentro de uma aula com 27 alunos, uma aula de spinning. Eu comecei a ficar com a minha vista turva.
E aquela tontura, cheguei no meu chefe, que naquela época eu já tinha chefe, Uhum. e como eu sempre fui empresária, tem momentos que a gente precisa descer. Sim. Então, assim, todo mundo tem os seus altos e baixos. E aí eu trabalhava nessa academia, eu estava dando aula de spinning, eu senti uma leve tontura e a minha vista ficando turva, turva, turva. Falei, alguma coisa tá acontecendo. Eu vou lá, sento num banquinho e esse meu chefe vira pra mim e fala: "Rê, você está bem?" E eu sempre fui muito acelerada. Só que alguns dias antes eu já estava sentindo uma dor de cabeça. "Ah, Renata, por que que essa dor de cabeça?" Isso tudo eu só vim descobrir depois. O nervoso que eu passava da época do meu ex-marido foi atingindo e assim, nervoso, 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 nervoso. Me deu um AVC isquêmico, onde eu fiquei com a minha carótida do lado direito obstruída e eu tenho ela até hoje. Meu Deus. Eu tomo um anticoagulante, que eu vou ter que tomar pro resto da vida, né? Eu tomo um anticoagulante e tomo um remédio para cabeça. Faço acompanhamento com psicóloga, com neuro e com fono. Aí você vai falar assim pra mim: "Nossa, Rê, mas você ficou com sequelas?" Eu fiquei 2 meses no hospital, 16 dias numa UTI, onde essas 16 dias eu só queria minha filha. Eu não queria receber ninguém. Chegou aí muitas amigas minhas, sabe? Ai, só que nessas horas a gente sabe quem é amigos. Uhum. A gente sai, aquilo que eu falo, a gente conta numa palma de uma mão realmente quem é quem. E aí eu falei: "Eu só quero a minha filha nesse quarto de UTI". E foi no momento que eu fiquei. Eu falei: "Filha, eu não vou mais voltar a andar tentando". Ela trouxe o iPad dela, ela me trouxe, eu conseguia fazer sinais com a mão, a Uhum. fala não saía e falava, tipo assim, tentava gesticular, mas não saía nada. Então ela veio com o iPadzinho dela na mão, eu fiz isso, exatamente isso. A senha do nosso banco, a senha disso, disso, disso. O que você precisar pegar vai estar ali em tal lugar. Uhum. Foi nesse momento que ela começou a chorar. Ela pediu: "Mamãe, eu preciso de você". E eu fui forte. Eu falava: "Filha", tentava pela escrita, ela tentando, a gente fazendo por sinais, falava um pouco com libras com ela, mas ela não teve libras, né, porque eu fiz aula de libras. E ela foi compreendendo, compreendendo, ela passava noites e noites comigo. Ela ia para a escola, de período escolar, ela voltava, estava no hospital comigo. Hã, foi muito difícil. No sétimo dia, começa a voltar a minha fala. Aqui. Eu falei: "Que Deus é tão grande", eu falei: "Vamos começar". Aí ela vinha, ela trazia caderno de caligrafia para mim, ela trazia palavra cruzada, eu tentava escrever, Sim. não conseguia. Os sinais da mão já tinham voltado. Uhum. A perna, devagarzinho, foi voltando. Só que o que que aconteceu? A cabeça, o raciocínio, ele vinha, mas eu não conseguia virar e falar assim: "Vamos pegar essa tampa, essa garrafa, eu preciso abrir". Uhum. Eu só fazia o sinal. Não acompanhava. Sim. Pegava a garrafa, fazia isso. Então, assim, foram 3 meses, ela, além da equipe médica, ela ali comigo. Ela me forçando e ela me ajudando. Quando eu vi que eu consegui tirar daquela cama de hospital e colocar o meu pé no chão, ela pegou na minha mão e ela falou: "Mãe, você vai andar". Pra mim foi, eu falo que uma eterna gratidão. E traz força pra gente, né, Sim, Renata? sim, em todos os sentidos. E daí em diante, eu fiquei 1 ano fazendo todos esses tratamentos e quase 2 anos sem trabalhar. E aí, o pouco que me sobrou, eu Sim. tive a cabeça de parar, pensar e falar: "Espera aí, eu tenho uma filha, como que vai ser? Como que eu vou criar?". Meus pais não tinham condições. Aquilo que eu falei: "Renata, no passado, eu tive uma condições financeira muito boa por Uhum. ajudar a minha família toda". Uhum. E de repente, Tudo acontecer mudou. tudo isso, Sim. e eu começar isso tudo do zero. Aí ela chegou pra mim, ela falou: "Mãe, nós vamos ser forte, nós vamos conseguir". Então foram 1 ano de tratamento, mais ou menos, e 2 anos de estudo. Eu tentava, era caligrafia, era caderno, e ela forçando, e fono pra lá, fono pra cá, e fazendo
fiz umas 2 anjo, fiz trocentos mil É, tratamentos porque quando você possíveis. tem, um AVC, no seu caso, um AVC como é Ele isquêmico? é um AVC isquêmico, ele é diferente do hemorrágico. Hemorrágico, corre-se o risco que vai para a cabeça e você fica com aquela sequela cem por Sim, cento, você acaba ficando numa cadeira de roda, numa sim. cama. Então, assim, o AVC isquêmico, ele é mais tranquilo. Só que assim, Tem todo eu um pós. exatamente. Sim. Só que tem hoje, pelos estudos, eu entendo que o AVC isquêmico, eu também poderia ter ficado numa cama. Uhum. Só que Deus foi tão grande e o trabalho da minha filha em conjunto comigo foi maior ainda. Então ela me forçava: "Não, mãe, você precisa fazer, não, vamos se movimentar, vamos fazer". Então assim, teve e eu tive aquela força de Deus, que foi Sim, maior ainda. sim. Então, foram esses 2 anos. O que que eu fiz? "Renata, agora eu vou mudar minha vida totalmente. Eu vou ficar numa academia. O que que vai acontecer? Trabalhando que nem doida, minha vida, não posso levar essa vida, esse ritmo", porque os médicos já tinham falado para mim: "Você não pode ter esse ritmo de vida que você tá tendo". Uhum. Sentei, conversei com a minha mãe: "Eu vou ir para o pilates". Por que que a Renata vai para o pilates? Por É, causa da fisioterapia. por conta da físio. A Te fisioterapia. acendeu essa vontade quando você estava fazendo a Exatamente. físio. Então, a fisioterapia, a fonoaudiologia, e assim, eu sempre fui muito acelerada. Então, eu tinha que fazer o quê? Dar aquela maneirada, Uhum. aquela vida louca, correndo, sempre preocupada com a minha filha, é óbvio. Correndo de um lado. O que eu pude ajudar minha família naquela época, eu fiz. Daí em diante, depois do meu AVC, eu pensei em quem? Na minha filha. Então, aí eu falei: "Espera aí, Renata, vamos parar, respira. Deus tá te dando mais uma nova chance de vida, agora é com você". Sim, E aí foi a hora que eu falei: "Eu vou para o pilates". Nossa, mas eu vou para o pilates, meu Deus do céu, aonde eu vou arrumar dinheiro para ir para o pilates? sim. Comecei a dar aula de pilates. Só que aí, o que que eu fazia? Eu dava aula em 4 unidades de pilates. Eu trabalhava aclimação 1, aclimação 2, paraíso, saúde, para lá e para cá o tempo todo. Sim, uma Aí correria. eu falei: "Espera aí, tá voltando o que era o passado, será que é isso que eu quero?". Não. Um determinado dia minha filha estava na faculdade, porque assim, eu saía às 6 da manhã, eu voltava 10h30, saía do estúdio, ia buscava a Cauana, até então eu era empregada. Sim. Aí eu buscava a Cauana, saía da faculdade, chegava em casa, tomava banho, fazia evolução de aula, aquilo, correria. Aí a minha filha virou um dia, voltando da faculdade, a gente tem um estúdio aqui na Avenida Sarim Maluf, na Moca. Uma olhou pra outra, a gente parou pra abastecer o carro. Ela olhou pra mim, eu olhei pra ela. "Mãe, o que você acha?". Falei: "Filha, que loucura, a gente não vai ter condições de montar essa estrutura". "Mãe, você vai, você é capaz. Lembra no passado quando você falava que você não tinha condição, que não sei o quê? Montou uma empresa de rolamento com mais de 70 funcionários. Vocês distribuíam para o mundo. O porquê que você não vai poder começar do zero?". Mas Nossa, que quem que me deu a mentalidade é dela, né? exatamente, mas quem deu a força foi ela, porque se dependesse de mim, eu vou te ser sincera, eu acho que eu não aguentaria. Ô, Renata, eu acho que tem muito a ver com o seu porquê. Geralmente eu falo, chegam algumas mulheres, né? Ai, não vai dar certo, e se isso, e se aquilo. Eu falo, gente, foca no seu porquê. Todo mundo tem um porquê, né? Seja Exatamente. seu marido, seja um sonho que você tem de viajar, de comprar um bem material. No seu caso, eu vejo que era sua filha. Sim, sim. Então, a sua força vinha dela. Exato. E ela me dava, assim, sabe, aquele até hoje ela é assim, tá. Hoje eu falo que: "Meu Deus do céu", eu falo: "Meu Deus, Cauana, como que você é?". Eu tenho até medo, porque eu falo que ela é acelerada agora. O que eu era no passado parece que ela é a miniatura, ela é até demais. E E aí vocês viram esse ponto, então, aí paramos para abastecer, que a sim, gente mora na Moca, minha casa é 3 ruas abaixo desse ponto. E eu estava no posto de gasolina. sim. Esse posto de gasolina, ele tem várias conveniências e tinha uma loja imensa. Tinha 2, uma grandona, aí ela já foi zoiuda, né, adolescente: "Não mãe, vamos montar um negócio aqui". Falei: "Filha, pelo amor de Deus, vamos pôr o pé no chão. Mamãe, pra gente começar do zero, você sabe que é difícil, eu tenho muito medo". Por quê? Eu tenho um dinheiro guardado, Uhum. mas será que vai?
E se não for, nós vamos perder tudo. Uhum. Como que nós vamos começar isso? Porque até então eu estava trabalhando muito bem para os outros, mas Sim, trabalhando, mas que nem uma camela para lá e para cá. sim. E tinha segurança também, né, Renata? Sim, sim. Aí eu falei, ela, mãe, confia em mim. Eu falava, filha, que loucura é essa? Ela, mãe, vamos fazer o seguinte? Eu falei, fala. Ela foi lá, ela pegou o telefone, ela ligou. 9 horas da noite. Eu falei, Cauana, que imobiliária que 9 horas da noite vai te atender. Deixa que Entendeu? eu resolvo. Atendeu. Só que aí ela foi um pouquinho, né, aquele pessoal alto. Mãe, vamos ver. O valor tá tanto. Eu falei, filha, vamos pôr o pé no chão. Aí foi o momento que eu virei pra ela e falei assim: aprende uma coisa com a mamãe. Por mais que você e a mamãe teve essas mágoas com seu pai, Uhum, a gente perdeu tudo. Não vou dizer tudo, mas perdemos. Pra gente recomeçar do zero, não é fácil. A mamãe tem um salário bom uhum, que dá pra gente se manter. E esse dinheiro a gente não sabe porque eu não sei se pode vir eu ter algum outro problema de saúde. Porque assim, até pra dirigir, ela me acompanhava, eu ficava com medo, eu peguei um uhum. pouco de síndrome do pânico. Então assim, eu falava pra ela, filha, a gente não sabe, eu não sei o que que pode acontecer. Ela falou, tá bom, mãe, vamos fazer o seguinte, vamos no do lado. Eu falei, tá vendo? Você tá com o pé no chão. Agora sim. E aí, fomos. Ela falou, não, mas a gente tem que ir lá. Eu falei, não, agora também não. A mamãe vai trabalhar e a Uhum. gente vai deixar marcado. Isso foi numa quarta-feira. Num sábado, nós fomos lá. Chegamos, olhamos, nossa. Estabelecimento era uma nhaca. Era uma tabacaria. Aquele cheiro fedido, aquele troço horroroso. Eu falei pra ela, pelo amor de Deus. Aí ela, mãe, vamos dar jeito. Eu falei, filha, não é entrar e alugar. É uma reforma. Sim. São equipamentos, não é equipamento barato. A mamãe vai ter que fazer. Mãe, você confia em mim? Eu falei, filha, eu confio, mas o problema não é só você. Você está É, começando a sua vida agora. sim. Ela falou, para de ter medo. Eu falei, filha, vamos. Conversamos com o pessoal da imobiliária. Eles falaram para mim, dou 4 meses para você precisar fazer o que você quiser no seu estúdio, arrumar. Foram 4 meses que eu falei, meu Deus. Ah, mas eu vou fazer isso, eu vou conseguir. Será que a Renata vai conseguir de novo? Eu falei, vou. Em 4 meses. Esses maquinários que eu comprei, eles vêm tudo de fora. Uhum. Chegaram todos os maquinários em 3 meses. Em 3 meses, o meu estúdio estava todo montado. Em questão de um ano, você não tem noção. Nós vibramos. Agora vai fazer 2 anos, aumentamos agora em dezembro o estúdio, aumentamos os maquinários, dobrou o maquinário. E agora estamos indo para o segundo estúdio, pela glória de Deus Pai. Nossa, foi sucesso total. E Foi. ela tá com você. Então, e ela que está comigo. O marketing, ela que faz todo o marketing da empresa. Aí eu vou explicar um pouquinho do AVC. Você vai falar assim para mim, Rê, mas como? Eu, Renata, por mais que se passou o AVC, Uhum, eu não consigo. Se eu sentar aqui sozinha com você e escrever calmamente, eu vou escrever. uhum. Só que se eu estiver numa sala onde esteja um monte de gente, e falar, Renata, escreve aqui, eu não consigo fazer isso. Então, normalmente, o problema que ficou para mim foi o quê? A minha escrita. O AVC está 100% graças a Deus. Obviamente que uma vez por ano eu vou lá, passo para fazer a ressonância, ver como tá esse coágulo. Ele tá cada vez mais reduzindo. Mas assim, a escrita não tá 100%. Essa é a Uhum. verdade. Eu não vou falar, não, ai, reescrevo bem. Sim. Não, é ela que cuida de tudo isso para mim. Só que assim, como ela faz estágio, ela tá no 8º semestre de faculdade, ela entra às 7 da manhã comigo no estúdio. Ela faz todo o planejamento, todo o marketing. Quem faz as aulas e quem dá aula sou eu. Graças a Deus a minha mobilidade voltou 100%. Até meus alunos falam, nossa, professora, mas você fica de ponta cabeça, você faz isso, você faz aquilo. Falo, graças a Deus, hoje eu tô onde eu tô, graças a isso. E aí volta novamente a escrita. Então, assim, eu peço pra ela sempre tudo que a Renata for escrever, filha, verifica pra mim se Uhum. está correto. Porque, querendo ou não, nem todo mundo entende o que eu tive. Sim. Então, assim, hoje numa rede, numa mídia social, se eu ver algo escrito errado, ai, nossa, mas ela não sabe escrever.
Mas isso tudo veio devido a um AVC. Esse AVC veio devido a um nervoso muito grande que eu passei na minha vida. E assim, eu só tenho que agradecer em todos os sentidos. E assim, acompanho, faço o tratamento. Ela é aquilo que eu falei, ela que é a que faz o marketing, ela que faz a divulgação, ela que Sim. escreve, ela que faz tudo isso pra mim. Mas assim, plano de aula, monta, mobilidade, essas coisas sou eu, mas aí o Hum. que que eu faço? Todas as minhas aulas que eu faço, eu dou aula o dia inteiro, eu chego à noite, às 10, tranquila, vou para o meu escritório, monto evolução de cada aluno. Se eu tenho problema na lombar, se eu tô com problema na cervical, se eu tô com problema aquilo, eu monto aluno por aluno, aula por aula. Eu atendo hoje em média de 74 alunos por dia, Nossa, trabalhando de bastante gente. segunda a sexta-feira. Então, assim, eu só tenho uma eterna gratidão à minha filha e, assim, a mim mesmo, porque, Sim. assim, É motivo de orgulho, é o que você sim, falou. porque eu desacreditei de mim. Eu fiquei com aquele medo. Eu falava: "Espera aí, Renata, será que você vai conseguir mesmo?" E aquele medo que você fala: "Meu, eu vou o que sobrou, será que vai dar?" Sim. Eu vou estar fazendo investimento. E se não der certo, o que que vai ser? Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou começar de novo? Então, aquela insegurança, sabe? Você fica E eu insegura. acho que é o medo da maioria das pessoas, Renata, porque você saiu de uma empresa, que estava bem posicionada, Sim, você quebrou, vamos dizer assim, exata né. foi isso Então você mesmo. saiu do zero, você conseguiu se posicionar no mercado, que a gente sabe que não é uma coisa simples. Depois você se viu em um olho do furacão, né. Foi isso mesmo. Eh, Onde poucos puderam dar a mão e ajudar. e você saiu do empreendedorismo que te dá uma liberdade maior, Exatamente. obviamente que tem, né, suas responsabilidades, foi para o CLT, onde você não tinha tanta liberdade, vamos dizer assim, Sim. tinha sua filha. Como foi para você, voltar a empreender? O que que você sentiu? Qual foi o seu sentimento mesmo em relação ao sair da segurança do CLT, porque você tinha um salário X, Sim. vou trocar o certo pelo duvidoso, porque a maioria do medo das pessoas é esse. Então, se eu te falar, meu medo foi muito forte, que eu falava assim: "Meu Deus do céu, e se eu não conseguir pagar um convênio para ela? E a faculdade dela? Mas está garantido ali, eu tenho aquele salário todo mês." Esse momento é aquele momento que eu falei: "Renata, você vai ter que ser forte. Você vai ter forças aí que você vai sair sai de dentro de você, é um negócio que você tem que você fala assim: "Eu sou mãe, eu sou guerreira, se eu segurei até hoje, se eu passei por tudo isso, por que que eu não vou passar por uma nova etapa e vou para frente?" Então foi nessa situação que eu me vi, eu não sei se você entendeu, assim, a palavra certa, quem me deu força foi ela. E Deus. Se você falar medo, eu tive medo e tenho até hoje. Sim, É aquilo que eu falo, eu fico morrendo de medo, que nem hoje ela tá brava comigo, tá. Foi muito difícil, ela virou e falou assim: "Mãe, mas pelo amor de Deus, não tem um professor lá pra repor, que não sei o quê", porque hoje eu sou sozinha, eu não tenho sim. uma outra professora, porque tem isso também, os meus alunos maravilhosos Querem você? não querem outra professora. Então, assim, não, eu quero fazer com a professora Renata. Não, porque eu não quero fazer com tal professora. Então, assim, graças a Deus, com tudo, por tudo que eu passei, eu consegui conquistar o mercado de novo. Eu consegui trazer todos eles para mim. E o quê? Tudo isso que eu passei, hoje eu lido com a saúde e veja, eu tenho idosos de 96 anos que não têm uma mobilidade, que tá comigo 2, 3 meses já tá conseguindo andar. Eu tenho alunos novinhos, eu tenho uma pequenininha, que eu vou falar até o nome, a Catarina, 6 anos, ela tinha problema de pisada. Nossa, ela tá comigo lá 4 meses, pezinho bonitinho, certinho, voltou. Então, sabe o que que dá? É você saber cuidar e você ver que você tá cuidando da saúde deles e você vê melhoria, que era o que eu passei lá atrás, Sim. não tem preço, Ah, sem dúvidas. não tem preço. Nossa, você falou tudo, Não é a tem preço a transformação que transformação. você Então é aquilo que eu falo, a saúde é tudo. A gente tem que se cuidar, a gente assim, eu vejo lá pelo estúdio, às vezes eu falo estúdio, às vezes parece uma terapia. Os alunos vêm: "Ai, que isso, que isso lá", mas a saúde é primeiro lugar, então a gente tem que se cuidar, tá todo mundo fica, sabe, aquele estresse, aquela correria. Vamos parar, vamos se cuidar, porque o negócio eu passei por isso e sim. eu não me cuidei. Eu precisei acordar,
tá num hospital, ter um AVC, ficar 16 dias numa cama, não ter ninguém do lado a falar, não vou saber se eu vou voltar a andar, não vou saber se eu vou viver, vou ficar numa cama, minha filha pequena, né, era menor de idade, Sim, vai poder cuidar de mim. O que que vai ser da minha vida? sim. Então, eu vendo hoje o que eu faço, só me dá mais motivação para cuidar e ampliar mais o meu mercado de negócio, que é onde eu me vi lá embaixo, sem nada, recomeçar a minha vida, e agora eu vejo que Você tá atingiu o sucesso, né, Renata? E, inclusive, a próxima pergunta vem daí. Você já tem o seu estúdio, que está bem posicionado, você já comentou que está indo agora para uma segunda unidade. sim. O que que você pensa a médio prazo? Qual é o seu objetivo? Você tem alguma... Olha, meu sonho é chegar aqui. Ou eu pretendo ter uma franquia do meu estúdio. Tem algum plano, Olha, assim, futuro, Renata? poderia não falar, ela vai ficar brava. Ixi, olha lá, a gente corre. Não, não, pode falar, pode falar, pode falar. Spoiler, spoiler, ó. Para poder entender, é aquilo que eu falei, nós moramos nos Estados Unidos por 6 meses. Sim, Tive que voltar devido ao AVC, porque lá o custo de vida para você se manter a saúde é muito sim, complicado. sim. Então a gente fala Brasil é Brasil, eu não troco o Brasil por nada. Ela é louca já para voltar para lá, ela fala: "Mãe, eu vou terminar de me formar, eu vou embora para lá". Então, o nosso interesse é montar unidades fora do país. Que legal. Porque assim, Brasil, graças a Deus, tá muito bem a parte de Pilates. Então, assim, sim, vai vir franquias, vai vir mais franquias e nós vamos levar franquias para fora do país. Aí eu falo, quem diria uma pessoa que passou por tudo isso que Sim. passou, tá aí crescendo, crescendo e vindo franquias novas. Mas não para Nossa. esse ano, pelo amor de Deus, porque olha, dezembro agora a gente acabou de passar por uma reforma que ampliou, graças a Deus, tá Sim. ampliando cada vez mais. E assim, do pouquinho, sabe daquele pouquinho, pouquinho que eu jamais imaginava que eu fosse conseguir investir, simplesmente só tá crescendo. Nossa, eu tenho certeza que vai crescer cada vez mais. Com E, Renata, certeza. eu queria que você deixasse um recado para as mulheres, para as pessoas que às vezes estão passando por uma situação parecida com a que você passou, ou por alguma situação difícil, que acham que não são capazes, que acham que não vão conseguir. O que que você tem para falar para elas? Então, o que eu posso dizer? Jamais desista. Jamais desista, porque assim, passar o que eu passei, eu jamais imaginava que eu fosse chegar onde eu cheguei. Então, o que a gente tem que pedir é o quê? A persistência. Não desistir em momento algum, em momento algum. Primeiro, Deus em primeiro lugar. E assim, sempre ore e acredite em você. Não pense nos outros, pense em você, porque você é capaz, você chega lá, você vai voar. É o que eu posso dizer, porque assim, de tudo que eu passei, eu nunca imaginei chegar onde eu cheguei. Então assim, se eu, Renata, passei tudo que eu passei com um ex-marido, Sim. com filha, sustentando tudo sozinha, eu tô aqui. Sexta-feira eu completei 44 anos, tô com a saúde maravilhosa e Sim. olha onde eu tô. Sim. Partindo, montando mais unidades, indo, estourando o mercado. Os concorrentes vão ficar todo bravo comigo. E mostrar, você mostra que é possível, né, Renata? Tudo, sim. É, Porque assim, a gente ouve mulheres, né, elas falam: "Ai, porque é difícil". Gente, nada é difícil, mas a gente também tem que querer. O primeiro passo tem que vir de você. Se o passo não vem de você, não tem como. Se eu ficasse deitada dentro da minha casa esperando uma palavra cruzada para mim cuidar da minha saúde, um médico para mim falar: "É isso que eu queria". Não. Eu falei: "O quê? Renata, vamos acordar". E é o que eu falo para todas as mulheres. Não se entrega. Não fica sentada no sofá. Não faça isso. Você vai falar, porque condições financeiras não. Quando a gente quer, a gente consegue. E vai. começa com pouco, começa com o que tem. Posso falar, e é com pouco mesmo, Sim. viu? Foi com pouco pra gente chegar e olha onde a gente chegou. Exatamente. Bom, Renata, eu queria muito agradecer sua presença, agradecer Obrigada. você ter aceitado nosso convite. Eu desejo ainda mais e mais sucesso para você. Obrigada, minha Tenho linda. certeza que já já teremos estúdios espalhados pelo mundo Se inteiro. Deus quiser. Parabéns pela sua trajetória. Igual você falou, é de fato motivo de orgulho.
Tem que dar parabéns para sua filha, porque ela tem uma mentalidade Sim, sensacional. ela é meu falo que ela é o meu tesouro. Bom, e é isso. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado E você, eu, obrigado eu, pela eu vou esperar você simpatia. aqui, ó. Quando lançar essa franquia, eu quero você aqui, Renata. Com certeza, pode ter certeza. E eu que agradeço, vocês estão de parabéns, a equipe completa, a recepção. E olha que vocês continuem também voando longe com essa mulher maravilhosa que você é. Obrigada, Obrigada a Renata. você. Chegamos ao fim de mais um episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, já curte, comenta e compartilha. Eu te vejo na próxima semana. Até lá!